Boa tarde, seja bem-vindo ao especial Covid-19 na RTP Açores. Pelo 8º dia consecutivo não há novos casos na região. É um dado relevante, numa altura em que o Governo prepara a apresentação de medidas, tendo em vista uma saída segura da pandemia. Nas últimas 24 horas registaram-se 5 casos de recuperação, 4 no Pico e 1 em São Miguel. Sobe assim para 45 o número de recuperados nos Açores. Quanto aos casos ativos, são agora 80. Vamos a mais um ponto de situação no arquipélago. Boa tarde, Marta Silva. Há mais de uma semana que não se registram novos casos, mas a Autoridade de Saúde reafirma que as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas. Exatamente, João, como disseste, apesar deste ser o 8º dia consecutivo sem dados novos no que diz respeito a casos de doentes infectados na região, o que é certo é que a Autoridade Regional de Saúde já ontem voltou a frisar que é preciso muita cautela em relação aos próximos dias, ao que virá a seguir. Isto porque, nas palavras de Tiago Lopes, não se pode dizer que o surto esteja controlado. Ele que alertava aqui que é necessário manter as medidas de precaução, no fundo, a que os açorianos se habituaram nas últimas semanas, como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e também a higienização das mãos. No fundo, aqui a frisar que é necessário que os açorianos tenham esse compromisso que ele lhe chamou um novo contrato social com todos. No fundo, aqui a pedir a responsabilização e o compromisso dos açorianos para que, no fundo, os números não tenham um reverso e que a situação não possa no futuro vir a ser descontrolada, isto se houver a existência de mais surtos. Isto tudo na base, efetivamente, de uma previsão que Tiago Lopes fazia aqui, que era necessário cautela, porque nunca se pode dizer que novos focos de contágio não possam vir a aparecer no futuro. Isto num dia em que é sabido que o Presidente do Governo vai anunciar, então, o levantamento de um pacote de medidas preventivas, medidas restritivas, que se sabe que será feito hoje em conferência de imprensa às 17 no Palácio de Santana e que iria anunciar um novo pacote de medidas com diferenciação por ilhas. Tiago Lopes já se encontra aqui para o briefing habitual da Autoridade Regional de Saúde com a atualização dos números. Boa tarde a todos novamente. Retomamos, como habitual, no ponto de situação do dia anterior, nomeadamente ontem, onde tínhamos 768 casos identificados até à altura na região, novos casos, entenda-se, entre suspeitos e também para indicação para rastreio, como vem sendo habitual. Desses 768 casos, 220 tiveram um resultado negativo e 548 aguardam por colheita ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje deram entrada 434 novos casos, sendo que desses 103 tiveram resultado negativo, 103, e 331 aguardam por colheita ou resultado da análise laboratorial. Portanto, estes 331, somando com os 548, fazem um total de 879 casos que se encontram a aguardar, sendo que destes 771 são correspondentes a cidadãos para rastreio. Das vigilâncias ativas temos atualmente 2.109 pessoas em vigilância ativa, comparativamente a ontem que tínhamos 2.052. Naquilo que diz respeito aos internamentos, temos 30 utentes internados em unidades de saúde, mantemos os 13 utentes internados no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que há um dos casos que inspira mais cuidados, 4 no Hospital de Santo Espírito, onde mantemos o único utente neste momento na região em unidade de cuidados intensivos, um utente no Hospital da Horta e 12 no Centro de Saúde do Nordeste. Em termos de contexto domiciliário, temos 50 pessoas, 2 na Terceira, 4 no Faial, 3 na Graciosa, 1 em São Jorge e atualmente 5 no Pico, após o registro de 4 casos recuperados
nomeadamente 2 utentes do sexo masculino, com 42 e 57 anos de idade, e 2 utentes do sexo feminino, com 48 e 51 anos de idade, que se encontravam em contexto domiciliário na Ilha do Pico. A Ilha de São Miguel tem atualmente 35 utentes em contexto domiciliário. Tivemos um caso recuperado também, neste caso de um utente do sexo masculino de 24 anos de idade e que, por essa via, faz aumentar o nosso número de casos recuperados na região, neste momento 45, 27 da Ilha de São Miguel, 8 da Ilha Terceira, 5 da Ilha de São Jorge e 5 da Ilha do Pico, o que faz com que neste momento a Ilha do Pico tenha, curiosamente, o primeiro caso recuperado, neste caso do Concelho de São Roque, e que, por essa via deste número de casos recuperados que hoje foi registado, consegue igualar o número de casos recuperados com o número de casos ativos. E falando em número de casos ativos, nós temos atualmente na região 80, distribuídos pelas 6 ilhas, 60 na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha Terceira, 5 na Ilha do Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 5 na Graciosa. Sem registro de óbitos comparativamente a ontem, mantemos os 13 registados até ao momento, sendo que desde o início do surto registramos atualmente 7.567 casos, sendo que destes 6.550 tiveram um resultado negativo, 879, como eu disse há pouco, aguardam. Também, como eu referi, ainda agora 80 casos positivos ativos, 45 recuperados e 13 óbitos até ao momento. E, portanto, é este o ponto de situação relativamente às últimas horas da evolução do surto. Dizer-vos apenas também só para complementar, que relativamente aos testes realizados na Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, da estrutura residencial para idosos, faltam-nos apenas 7 resultados entre funcionários e utentes que foram testados, sendo que até ao momento todos eles tiveram resultado negativo. Portanto, abriria então espaço para poderem colocar algumas questões. Queria começar por perguntar, tendo em conta que a distribuição das 270 mil máscaras sociais que deveriam chegar a todas as famílias açorianas terem começado por ser distribuídas em São Miguel, ainda não chegaram às outras ilhas, e estando aí para breve um novo pacote de medidas que vai aliviar, como sabemos, há algumas restrições, pergunto se isso não pode pôr em risco o trabalho que foi feito até agora e a eficácia das próximas medidas. Não, precisamente por isso é que nós temos insistido que a medida principal é efetivamente o distanciamento físico e as regras de etiqueta respiratória e a lavagem frequente das mãos. Conforme nós já temos insistido, as máscaras de uso comunitário ou de uso social são uma medida adicional e, como devem compreender, vieram precisamente numa altura devidamente ponderadas e planeadas para fazer face a este possível levantamento de medidas que iremos ter aqui na região. E, portanto, será uma medida adicional que não deve, de modo algum, descurar as medidas básicas de precaução e de prevenção que nós temos vindo a alertar e que até ao momento foram efetivamente a medida mais eficaz para o combate ao surto aqui na região. A RTP Açores teve a confirmação hoje de um conjunto de passageiros que fez dupla quarentena na passagem em São Miguel em unidade hoteleira, fez teste, deu resultado negativo, seguiu para o Faial e voltou a fazer quarentena. Ora, isto contraria a circular que outro dia deu nota aqui em conferência. No fundo, gostaria de saber o que é que está a ser feito para evitar esta dupla quarentena. Relativamente à circular das quarentenas, vou voltar a ler o que transmiti no outro dia, porque, para esclarecer de uma vez, não digo por todas, porque eventualmente vai surgir novamente a questão, a dupla quarentena na Interilhas não existe. Existe quando alguém vem do exterior da região e, portanto, vem para São Miguel, tem que fazer quarentena na unidade hoteleira e depois, como deve ter acontecido, depois terá que fazer o período de quarentena quando desloca a Interilhas. E, portanto, para voltar a relembrar a questão das quarentenas, dizer,
Nas deslocações de utentes interilhas, os utentes e acompanhantes autorizados a viajar devem limitar as suas deslocações na ilha para que se deslocam e ficando sujeitos ao cumprimento de quarentena a quando regressa à ilha de residência no domicílio. Nas restantes deslocações interilhas, ou seja, casos não médicos, os passageiros autorizados a viajar estão sujeitos ao cumprimento de uma quarentena na ilha de destino no domicílio. No entanto, quando a viagem tem origem na Ilha de São Miguel, o cumprimento da quarentena é realizado em unidade hoteleira na ilha de destino, com exceção das situações em que houve cumprimento de um período de 14 dias de confinamento numa unidade hoteleira em São Miguel. Nestes casos, a quarentena é feita no domicílio. E, portanto, estão excepcionados da quarentena obrigatória os elementos das forças e serviços de segurança, as tripulações, os profissionais de saúde que se desloquem à prestação de cuidados de saúde, quem se desloque por via marítima entre as ilhas do Faial, São Jorge e Pico para o exercício de funções laborais. Quando a deslocação interilhas visa a realização de posterior viagem para o exterior e o período temporal entre voos obriga a saída de aerogar, mas seja inferior a 24 horas, o passageiro deve solicitar a dispensa da quarentena conjuntamente com o pedido de autorização e de deslocação. E, portanto, quando a deslocação interilhas implique escala numa outra ilha que não a ilha de destino final, não há lugar ao cumprimento de quarentena na ilha de escala, mas apenas e só na ilha de destino final. Tentando dizer isto por outra forma, não há, efetivamente, nestes casos, a dupla quarentena. E só para terminar, para que seja autorizada uma deslocação entre São Miguel e outra ilha da região, o passageiro terá de ter um teste negativo de despiste para Covid-19. Todos os cidadãos que se desloquem e estejam sujeitos ao cumprimento de um período de quarentena realizam, no final dos 14 dias, um teste de rastreio para despiste de infecção pelo Covid-19. E, portanto, isto é o que consta na nossa circular informativa e que volto novamente aqui a transmitir todas as condições que, neste momento, envolvem a deslocação interilhas na região. Pessoas no Lar do Nordeste. Perguntar-lhe se são pessoas que inspiram alguns cuidados, são pessoas sintomáticas ou não? Não, neste momento não inspiram cuidados de maior, senão já teriam sido transferidas para uma unidade de cuidados mais diferenciada, neste caso ou enfermaria Covid, neste momento no Centro de Saúde Nordeste, que já terá a sua capacidade também neste momento esgotada, mas que poderíamos avaliar a situação caso o fosse necessário, mas primariamente para o Hospital do Divino Espírito Santo, que neste momento ainda tem vagas para poder internar utentes infectados pela Covid-19. Mas neste caso são utentes que neste momento não inspiram cuidados de maior e dos quais aguardamos com alguma ansiedade os resultados da análise laboratorial. Perguntar-lhe ainda, a Secretaria da Saúde admitiu ontem que algumas das máscaras adquiridas ao exterior apresentam alguns defeitos, é material que vai ser devolvido. Perguntar-lhe se estas máscaras foram distribuídas só nos hospitais ou se chegaram também aos bombeiros e aos lares, nomeadamente, e se, por via desta utilização, se pode ter representado mais algum perigo para estes profissionais de saúde, no fundo. As máscaras, neste momento, as comissões de controle e prevenção de infecção nas unidades de saúde estão com um olhar mais atento e, digamos, crítico a todo o equipamento de proteção individual que chega. E derivado, efetivamente, àquilo que foram as notícias veiculadas através da comunicação social do material e do equipamento de proteção individual que era proveniente da China e que terá chegado a alguns países e que terá sido também ele notificado como impróprio para consumo, as equipas que trabalham nas unidades de saúde no âmbito do programa de prevenção e de controle de infecção têm tido esse olhar mais crítico e mais atento sobre todo o material que chega. Como nós recebemos também material proveniente da China, eles fizeram também um maior escrutínio de todo ele que chegou à região. Algum desse material, coincidentemente, por aquilo que nós percebemos, faz parte ou terá feito parte do mesmo lote que poucos dias antes foi entregue no Canadá, em que as autoridades do Canadá também verificaram que havia alguma inconformidade com o material que foi entregue e por essa via atempadamente comunicámos com as unidades de saúde para que verificassem esse equipamento de proteção individual e o retirassem digamos, da acessibilidade aos profissionais de saúde para que não houvesse
alguma situação menos abonatória para a prestação de cuidados de saúde. E, portanto, para essa via foi feita essa remoção desse equipamento de proteção individual, que está neste momento novamente armazenado para procedermos à sua devolução a quem nos providenciou o seu fornecimento, e neste momento já tratamos de adquirir mais material de proteção individual para suprir essa necessidade. Algum desse material já chegou à região, nomeadamente máscaras ou respiradores FFP2, e, portanto, algum deles já foi restituído, algum deles irá ser restituído nos próximos dias, e a devolução iremos tratar agora com o fornecedor para que sejamos ressarcidos do que foi investido. Portanto, não terá sequer chegado a ser utilizado esse material? Poderá, não digo que não tenha chegado a ser utilizado por algum profissional de saúde, mas, como eu estava a dizer, o profissional de saúde, ao utilizá-lo, também não terá visto que não estaria, de certa forma, tão impróprio quanto isso para o consumo, que poderá ter utilizado, mas, como eu estava a dizer, por via deste maior escrutínio que as equipas também têm neste momento nas unidades de saúde, e por via daquilo que foi o nosso conhecimento em termos de coincidência ou de semelhança dos lotes que foram enviados ou distribuídos por diversos países, nomeadamente, como eu disse, do Canadá, demos indicações às unidades de saúde também para que fizessem essa recolha desse material, e, portanto, neste momento penso que não terá ocorrido nenhum prejuízo maior naquilo que diz respeito à prestação de cuidados de saúde, por via de algum profissional de saúde ter utilizado esse material. Portanto, penso que poderão ficar todos descansados relativamente a essa matéria. São máscaras? Sim, por aquilo que a Sra. Secretária Regional da Saúde teve a oportunidade de transmitir na audição que teve na Comissão, foi precisamente os respiradores FFP2 que tiveram mais alguma dúvida, que nos suscitaram mais alguma dúvida, e por essa via o retirámos junto dos profissionais de saúde. Em relação às máscaras comunitárias, há alguma previsão de data em que chegarão a todas as famílias açorianas? Não há nenhuma previsão de data. Digamos que não existe uma urgência ou emergência relativamente à sua entrega. Estamos a fazer a sua produção, o seu fabrico, atendendo a todas as especificações técnicas que a DGS, o Instituto Português de Qualidade, o Infarmed e a ASAI preconizaram na sua orientação de 14 de abril, e, portanto, por essa via estão a ser, ao longo dos últimos dias, distribuídas, sendo que, primariamente, foi dado o seu início na ilha de São Miguel. E, portanto, irão sendo distribuídas agora ao longo dos próximos dias, irão chegar às casas dos açorianos e das açorianas, sendo que, volto a dizer, é uma medida adicional e não pode nunca descurar as medidas principais que nós temos vindo a apelar e que tão bom resultado têm dado ao longo destas últimas semanas: distanciamento físico, lavagem frequente das mãos e a etiqueta respiratória. A questão da Rádio Horizonte, dos 879 casos que agora dão resultado ou colheita, quantos esperam resultado e quantos esperam colheita? Não lhe consigo dizer agora ao certo. Nós, no início destas comunicações diárias, fazíamos essa distinção mais ao pormenor, a par também de alguma distinção, mesmo até por ilhas e por concelhos, mas que, para não tornar tão maçuda a comunicação, fomos aliviando também essas, não digo essas medidas, mas essa informação, e não tenho agora presente essa informação, mas de qualquer das formas acaba por agora, neste momento, não ser, digamos, tão precisa, porque desenvolvemos uma plataforma informática que neste momento nos dá esse suporte, e quando, através da linha de saúde, da linha de saúde e da regulação médica, é validado algum caso para a colheita da amostra biológica, esse pedido segue logo diretamente para a unidade de saúde para que seja feito o agendamento dessa recolha da amostra biológica. Portanto, é um processo, de certa forma, mais automatizado neste momento, e que temos apenas o número final daqueles que aguardam, digamos, número absoluto. Portanto, pese embora não saiba agora com rigor, mas pudesse eventualmente apurar essa informação, a verdade é que o processo agora, neste momento, já está mais automatizado e já segue de forma mais fluida e mais ágil até às unidades de saúde. Do Açoriano Oriental perguntam se sabe esclarecer se o caso de um homem de 28 anos que anunciou ontem que estava recuperado na Ribeira Grande e que tinha sido o primeiro caso positivo de Conselho é o sem-abrigo. Eu pedi-vos, digamos, essa compreensão e essa colaboração para que
embora eu tenha sido conivente, digamos, ao longo dos últimos dias nessa nomenclatura e nessa designação, que deixássemos de identificar os casos ou por sem-abrigo, ou pela BB, ou por A, B, C ou D. É um caso que era positivo, que foi recuperado, se formos a especificar depois pelo género, pela idade, pelo concelho, conforme já tenho dito, depois poderemos entrar aqui no âmbito mais confidencial e mais reservado da privacidade de cada um dos casos positivos que temos neste momento na região, e eu sinceramente não queria entrar por aí. É de saudar a recuperação de um caso positivo na região, e eu penso que, portanto, esse será o aspecto mais benéfico que nós podemos salientar. Fica aqui feito o ponto de situação pela Autoridade Regional de Saúde relativamente aos últimos dados do boletim epidemiológico nos Açores no que diz respeito à evolução do surto da Covid-19. Tiago Lopes aqui a adiantar que as máscaras sociais serão distribuídas nos próximos dias pelas restantes ilhas açorianas, mas sem se comprometer aqui com uma data para a conclusão deste processo, a dizer que as máscaras sociais por si só não são uma medida totalmente preventiva, mas que há que ter em conta e não vão descurar de algum modo as outras medidas de precaução, como o distanciamento social, a etiqueta respiratória, como aqui já foi referido por diversas vezes. Quanto a dados oficiais, e recordando os números à data de hoje, são agora 80 casos positivos ativos na região, há 45 doentes recuperados nos Açores, mais do triplo do número de óbitos, há 30 doentes atualmente internados e até agora já foram realizadas 7.500 análises cujos resultados são sabidos à data de hoje. Marta Silva e Alexandre Jesus, em direto do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, onde decorreu mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional. Tiago Lopes já adiantar ainda que há neste momento 879 casos que aguardam ou resultado ou colheita de amostra biológica. Neste momento estão 2.109 pessoas em vigilância ativa nos Açores. Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 16 pessoas infectadas. O número total de óbitos é agora de 989, isto em todo o país. De ontem para hoje há mais 540 infectados, o que significa que o total de casos já ultrapassou os 25 mil. A nível mundial, há quase 230 mil mortes registadas. Está completo este especial de informação da RTP Açores. Às 17 horas vamos acompanhar em direto a conferência de imprensa de Vasco Cordeiro sobre a situação da pandemia de Covid-19 nos Açores. Já a seguir, fique com as notícias do Atlântico. Boa tarde. Mantenha-se em segurança.